capítulo 4 do segundo livro dos Reis, versículo 1 em diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Quando nós nos deparamos com uma passagem, principalmente quando nós falamos assim de Eliseu, eu costumo dizer que falando de Eliseu nós temos que falar também de Elias. Mas por que falar de Elias? Porque Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias, ele foi um homem que desafiou o reino. Elias foi aquele homem que chegou diante de Acabe e disse: segundo a minha palavra, nem chove nem cai orvalho. 3 anos e 6 meses Deus cerrou os céus e não caiu chuva nem orvalho. Acabe procurou Elias, aonde havia lugar para se procurar. Acabe procurou e não encontrou. Por que não encontrou? É simples, é porque quando Deus esconde uma pessoa, não tem cão que encontre. Porque quando nós estamos embaixo das potentes mãos de Deus, como diz o Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, então descansa, porque estás à sombra do Onipotente. Elias é aquele homem, um homem que, às vezes eu digo assim, vamos dispensar comentários, porque quando nós vamos falar de Elias, nós vamos falar de um homem incisudo, um homem que não tinha papas na língua. Elias, quando ele profetizou que Deus, ele disse para ele: vai para o ribeiro de Querite. Ele profetizou, foi para o ribeiro de Querite, e lá Deus sustentou Elias. Os corvos levavam ali comida, e Elias tomava daquela água, até que o ribeiro secou. Aí ele vai para Sarepta. Aí chega lá, Deus dá ordem, uma viúva, uma mulher, ela termina sustentando Elias. Na verdade foi Elias que levou o sustento para ela. Tem coisas que Deus permite. Escuta bem, redobra atenção. Elias, tem coisas que Deus permite, aquele homem, Deus fala, e a pessoa tem coisas pensa, que Deus permite, escuta bem, redobra atenção, favorecida. Eu vou ajudar, aí aquela pessoa sai ajudada. Mas eu lancei o pão sobre as águas, saiu das minhas mãos, mas vê que quando volta numa proporção tão grande, que você diz: vou lançar mais. Aleluia. Quando passa aquele tempo, aí Deus fala com Elias e diz: apresenta-te a Acabe.
Elias vai e apresenta, fala com Elias. Acabe. Interessante é que quando Elias se apresenta a Acabe, a expressão de Acabe foi essa: eis aí o perturbador de Israel. Eu não falei que Elias não tinha papas na língua, era igual a João Batista. Perturbador és tu e a casa do teu pai. Oh glória. Imagine se um rei dissesse assim: mas eu sou rei. Aí ele diria: eu sou porta-voz de Deus. Se os irmãos não sabem, talvez tenha alguém aqui que não conheça, mas o profeta e o sacerdote, as funções. O profeta é aquele que traz Deus ao povo, e o sacerdote é aquele que leva o povo a Deus. Querem que eu repita? O sacerdote é aquele que leva o povo a Deus, e o profeta é aquele que traz Deus ao povo. E nesta noite, irmão Enoque, nesta noite o Senhor usa o pregador como profeta e sacerdote. Hoje o povo vai a Deus e Deus vem ao povo. Recebe! Dia das. Oh glória! Aleluia! Elias, ele faz um desafio. Esse desafio, ele é muito conhecido. Elias, quando desafiou os profetas de Baal e de Azera, porque a mulher de Acabe, ela era uma sacerdotisa. Foi ela que implantou o culto a Baal. Isso é muito profundo. E o povo de Israel, ela fez o povo de Israel errar. E é muito fácil fazer o povo errar. Sabe que se nós não atentarmos, nós enveredamos no caminho de idolatria. Se não atentarmos, de repente nós estamos achando que tudo é normal. Não é assim mesmo. E nós estamos vendo isso. Nada contra, até porque a mensagem não é polêmica, a mensagem é esclarecedora. Mas quantas e quantas vezes as pessoas são influenciadas pela mídia, que a mídia já é manipuladora. É por isso que se faz necessário tomar conhecimento da palavra de Deus. Por que, irmão Enoque? É porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela entra como uma flecha no coração de uma pessoa. Escuta! Quando Elias se apresenta a Acabe, ele lança um desafio. E aquele desafio pareceu bem aos olhos de Acabe, o rei Acabe. E assim aconteceu lá no monte. E Elias, quando desafia, nós vamos observar que um lugar no monte, ora, 3 anos e 6 meses sem ter água, não chovia nem caía orvalho. E Elias, ele mandou que os profetas de Baal, eles preparassem lá o altar. E eles prepararam primeiro, escolheram o animal e prepararam primeiro. Eles se cortavam, que era o ritual. E eles se ajoelhavam e levantavam. E Elias chegou para ele, até num tom meio irônico, né? Elias disse assim: fala mais alto, grita, talvez o Deus de vocês tenha ido dar uma voltinha. Aí chega a hora de Elias preparar. Ele reparou o altar do Senhor. A demora é reparar o altar. Se faz necessário reparar o altar. Mas está quebrado, eu vou levando a vida assim mesmo. Me permita, pastor, usar um termo tanto vulgar. Eu vou levando empurrando de barriga. Não, crente não empurra a vida de barriga. Crente empurra de joelhos. Quando ora, como Deus responde, achei. É tanto que Elias, quando reparou o altar, Elias disse assim: tragam-me 4 cântaros de água. Eu quando leio o texto, eu me deparo com esse texto. 4 cântaros de água, depois de 3 anos e 6 meses sem chover, sem ter orvalho, o ribeiro de Querite secou. Aí Elias diz assim: traga-me 4 cântaros de água. Aí ele: tragam-me mais 4. Tragam-me mais 4. Foram 12 cântaros de água. E teve água, irmão, não teve, porque aquilo que é para Deus sempre tem, nunca falta. Aleluia.
Elias, quando reparou o altar, ele esquartejou aquele animal, colocou ali sobre aquele altar que ele tinha preparado, e derramou água. Ora, o grau de dificuldade ficou melhor, porque o desafio era esse: o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Senhor. O desafio foi esse. Os profetas de Baal, de Azera, não conseguiram fazer com que houvesse a resposta com fogo. Aí Elias encharca o altar com água, encharca o holocausto com água. Ora, se tudo sequinho do outro não teve fogo, imagine molhado. Aquilo que é grau de dificuldade, eu costumo dizer assim: a dificuldade o homem faz, o impossível aí é com Deus. Oh glória! O que é impossível é um lugar encharcado pegar fogo, aí é com Deus. Depois que estava aquilo tudo encharcado, aí Elias mete a cabeça entre os joelhos. Lembra que o segredo está nos joelhos, não é na barriga? Nos joelhos, quando ele dobra lá, quando ele se prostra diante de Deus, aí ele clama, ele invoca o nome de Senhor. Ele diz assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Não, o texto diz Deus de Israel. Eu vou traduzir esse segredo. Segredo, irmão menor, que é segredo. A Bíblia, ela é cheia de chaves, de códigos. Quando você tem um computador, você não tem a senha do computador? Ele abre se você colocar a senha errada. Só abre se você digitar a senha certa. Digitou a senha certa, ele... Assim também, a palavra de Deus é bem acima, não é? Mas é porque vão copiando da palavra de Deus. Se você copiar, se você observar as senhas, isso aqui é uma senha. Quando Elias disse assim, Deus de Abraão, ele estava dizendo Deus que promete, Deus de Isaac que cumpre promessas, Deus de Israel que transforma o homem. Assim também, a palavra de Deus é bem acima, não é? Mas é porque vão copiando da palavra de Deus. Se você copiar, se você observar as senhas, isso aqui... Deus transforma. Aleluia. Aí ele, quando clama, ele diz: responde, Senhor, responde, responde. Deus respondeu com labaredas de fogo, consumiu o holocausto, saiu lambendo assim. E todo Israel dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Aí nós vamos ver quando todos os profetas foram mortos à espada. Aí Jezabel era maquiavélica, maligna. Quando se conta a Jezabel o que aconteceu, quem é que não espera da parte dela? Ah, foi. Pelo contrário, ela disse: pois a cabeça dele não vai ficar sobre o pescoço dele, de Elias. Ela disse que iria mandar tirar a cabeça de Elias. Aí Elias foge, Elias sai. Algumas pessoas dizem assim: mas ele estava com medo. Um homem que desafia o reino, ele com medo. É que existem momentos de nossas vidas que nós não devemos mais estar lá. Eu vou lá enfrentar. Não, não, não. Isso é negócio de Deus. É hora de me ocultar. Tem que sair. A Bíblia diz que desviai de toda aparência do mal. E ele, quando olhou, ele disse: isso é mal, então tem que se desviar. Tem o tempo em que você deve ir. A Bíblia tem momentos que nós temos que enfrentar. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele... Eu sei que o congresso é de mulheres, mas aqui tem muitos homens. Mas diante de uma mulher de Potifar, José... Sabe que tem horas que tem que fugir. E tem horas que tem que encarar. Isso, o próprio Deus nos faz sentir. Não, esse é momento de perseverar. É uma Débora. Aleluia. É aquele momento de
ser sisuda. E quando Jezabel diz, vai embora Elias, aí Elias se esconde lá na caverna. Isso é um texto bem interessante, que depois, para Deus tirar Elias da caverna, passou terremoto, vento, fogo, nada disso, e Deus sempre está, Deus quando se faz presente no lugar é um estrondo, o lugar treme. Eu quando ouvi falar sobre as placas tectônicas, já ouviram essa expressão, não é? As placas tectônicas, quando elas se movimentam, causam uma tsunami. Aí eu entendo o que seria tão pesado para que essas placas movimentassem. Deus, quando passeia na terra, pensa. Deus, quando visita, oh glória, terremoto, vento, fogo, e nada disso, Elias ficou lá, mas depois vem uma voz suave. Aí fala com Elias. Aí Elias sai da caverna. Depois Elias justifica, porque Deus ele manda que ele fosse ungir, ele disse que vai unge Eliseu em teu lugar. Azael, ele começa a passar diretrizes, passar as instruções para Elias. E quando ele passa essas instruções, Elias depois diz assim, mas só eu fiquei dentre os profetas. Aí Deus disse, tem 7.000 que não se dobraram. Esses 7.000, eles foram sustentos por um homem chamado Obadias. Eu vou começar a pregar agora. Aleluia. A tradição judaica diz que esse Obadias o marido, é aquele que morreu, o marido daquela mulher que a Escritura fala no capítulo 4 do 2 de Reis que nós lemos, quando ela diz, o meu marido, tu sabes que servia, a tradição judaica diz que era ele, e esse homem contraiu um débito. É interessante que alguém pode questionar, como nós sabemos que hoje nós vivemos num meio em que as perguntas capciosas, elas sempre, essas perguntas que são como que uma casca de banana, para querer enganar pessoas, isso é uma pergunta capciosa, para dizer assim, olha, e é o teu Deus que permite, olha, então Deus permite um homem ficar endividado, depois esse homem morre, e quem é que vai pagar a dívida dele? Escuta o fim da história, é melhor que o começo dela, Deus trabalha. Algumas pessoas dizem assim, olha irmão, mas eu estou esperando e Deus está em silêncio. Sim, eu falei bem recente, escuta, silêncio não é sinônimo de ausência. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando. Deus trabalha. O operar de Deus, ninguém queira entender Deus não, porque vai ficar desorientado. Não dá para entender Deus. Deus faz como quer. Quando Ele quer, Ele faz o tempo andar de ré. Tiados. Aleluia. Aquele homem, ele ficou endividado, e aquele homem morreu. Eu vou tomar pela tradição judaica. Agora aquela mulher, ela está viúva, endividada. Sim, mas não tem mais Elias. Sim, mas tem Eliseu. E como é Eliseu? Bom, Eliseu, antes de Elias partir, Eliseu fez um pedido a Elias, que foi um pedido forte. O próprio Elias, em meio a muitas dificuldades que Elias se deparou, Elias disse assim, ao pedido de Eliseu, Elias disse assim, dura coisa me pediste. Quem quer saber o que foi que Eliseu pediu a Elias? Elias disse assim para Eliseu, eles estavam em Gilgal, no acampamento, ele disse assim, e Deus tinha dito para Elias que fosse para Betel. Aí Elias disse para Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor tem me enviado a Betel. Ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma que tu não deixarei.
Aí de Betel, Deus manda ir para Jericó. Aí Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor tem me enviado a Jericó. E Eliseu diz: vive a tua alma, vive o Senhor e vive a tua alma, que tu não deixarei. Aí ele vai para Jericó junto com Elias. De Jericó, o Senhor diz para Elias: vai para o Jordão. Aí Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor tem me enviado ao Jordão. Ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. O que é isso, irmão menor? Que é uma pessoa quando está focada no seu objetivo. Quando se foca num objetivo, não tem nada que desvie. E quando eles passaram o Jordão, eles passaram da seguinte forma: Elias pegou a capa, puxou a capa assim, e tocou nas águas. As águas do Jordão abriram. E ele e Eliseu passaram a pés enxutos. Do outro lado, aí Elias diz assim: pede-me o que queres, porque o Senhor me tomará por sobre ti. Aí Eliseu diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ora, um homem que diz assim: segundo a minha palavra, nem chove nem cai orvalho, descela, prás. Porque Elias, ele foi tão diferenciado, que os profetas, quando profetizavam, eles profetizavam assim: assim diz o Senhor. E Elias, quando profetizou, ele disse: segundo a minha palavra. Isso requer, ou isso é um sinônimo de intimidade. Elias estava dizendo assim: Deus faz o que eu falo, porque o que eu falo vem direto do coração de Deus. Elias falava e descelava, Elias falava, Deus carimbava, Elias falava e Deus confirmava. Pede-me o que queres. Quando ele disse: pede-me o que queres, eu quero porção dobrada do teu espírito. Dura coisa me pediste, mas. Os irmãos sabem o que é esse mas? M-A-S. Porém, entretanto, todavia, contudo, se vires quando eu for tomado por sobre ti, assim se te fará. Senão, não se fará. Houve uma imposição. Eu comentei numa oportunidade, é como quando as pessoas vão e se formam, não é? A irmã Paula, quando nós vínhamos conversando, o irmão Jaziel, ele vinha dirigindo, vinha conversando, ela disse assim: é porque quando eu fiz o TCC, então tem que ter, não é? Não tem que ter? Da conclusão do curso. Então, o TCC de Eliseu foi ali. Elias disse: até aqui foste aprovado. Saindo de Gilgal para Betel, aprovado. De Betel para Jericó, aprovado. De Jericó para o Jordão, aprovado. Agora, se for reprovado aqui, tem que fazer esse TCC. Ele disse assim: se vires quando eu for tomado por sobre ti, assim se te fará, senão não se fará. Aí o texto na escritura diz assim: ao que vendo Eliseu. Eliseu viu. Ele viu, e Elias soltou a capa. Aí Eliseu pegou a capa de Elias. Agora tem coisas que acontecem, eu vou dizer, em nossas vidas, que nós mesmos não sabemos que ainda estamos de posse daquilo. Deu para entender? Eu quero que eu explique em miúdos. É fácil, não é? Deu para compreender? Tem coisas que acontecem que a pessoa não tomou posse daquilo, mas já está em mãos. Deus já fez, você ainda não pegou. Deus já fez, mas já está. Oh, Hashem! Eliseu, ele não sabia que estava com a porção dobrada. A prova disso é que quando ele pegou a capa de Elias, ele chega diante do Jordão e diz assim: aonde está o Deus de Elias? Quando ele toca com a capa nas águas, as águas. Resposta de Deus: estou aqui, e sobre ti já tem porção dobrada. Oh, glória! Aí é este profeta que está diante desta mulher viúva,
Observe bem, este profeta com porção dobrada, que está diante dessa mulher viúva, aí ele faz uma pergunta para ela: o que tens? Um pouco de azeite, um pouco. Não tem, primeiro ela diz que não tem nada. Você diz que não tem nada, mas você tem a senha. É só você abrir. Ela disse que tinha um pouco de... Deixe só conferir o horário. Muito bem. 20 para as 9. Eu vou abrir um parêntese sobre azeite. Eu vou ser sucinto, pastor. Sobre azeite. Azeite é algo tão importante. Azeite é de fundamental importância ter azeite. Quando Jacó saiu da casa de seus pais e foi para a casa do seu tio Labão, ele teve o cuidado de levar consigo azeite. É tanto que aquela pedra que ele usou como um travesseiro, quando ele despertou no outro dia, ele botou como uma coluna e derramou ali azeite. Como é que uma pessoa sai de casa assim, nas pressas, e atenta para levar azeite? Quem serve a Deus anda com azeite. Ou tem a obrigação de andar com azeite. Mas como, irmão Enoque? O Senhor Jesus, ele falou uma parábola. Lembra aquela parábola do bom samaritano? Não é que o texto diz assim, João Ferreira de Almeida, ele traduziu e colocou aquela epígrafe, que na verdade nos escritos no cânon sagrado não tem assim epígrafe, mas nós consideramos. E ele disse assim, o bom samaritano. Observe que naquela parábola Jesus disse assim, que um homem descendo de Jerusalém foi acometido por salteadores e ele ficou quase morto. E descia um sacerdote. Repita comigo, sacerdote. Aí o sacerdote passou de largo, passou pela tangente. Veio também um levita. Repita comigo, levita. Ele também passou de largo. Aí veio agora um samaritano. Diga para mim, samaritano. E o que foi que o samaritano fez? Foi lá e parou. E o samaritano tirou da sua bagagem azeite. Porque o sacerdote não parou? Porque estava sem azeite. Porque o levita não parou? Porque estava sem azeite. Porque só quem para e atende é quem tem azeite. Só quem tem azeite. Oh, glória. É quando alguém diz assim, eu acredito que os irmãos já ouviram, as irmãs já ouviram. Olha, eu preciso falar com você. Não tenho tempo não agora. Olha, eu tenho muito o que fazer. Quem nunca desprende o tempo para ouvir alguém é porque não tem azeite. Porque quem tem azeite diz, me conta teu problema. Me conta porque nós vamos dar um jeito. Me conta! Oh, Ramanaias. Eu vou fechar o parêntese. E aquela mulher disse que tem um pouco. A princípio disse que não tinha nada, depois ela disse que tinha um pouco de azeite. Então, se ela tem azeite, tem providência. Se ela tem azeite, tem negócio celestial. Se ela tem azeite, tem a presença. Se ela tem azeite, tem labaredas de fogo. Porque o fogo, ele arde no azeite. O azeite faz o fogo estar aceso. Ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Aí então, Eliseu diz, peguem muitos vasos. Ele diz assim, não poucos quer dizer muitos. Peguem emprestado. Vamos parar um pouquinho para meditar. Raciocínio lógico. Uma pessoa que está endividada, ela para pagar, ela diz, bom, ainda que eu trabalhe muito tempo, não tenho como pagar. Agora,
Aquilo vence hoje, então para vencer hoje eu tenho que fazer um outro o quê? Eu ouvi um sussurro assim, empréstimo. Eu tenho que fazer um empréstimo para pagar aquilo que vence hoje, porque se não pagar, então eu tenho que fazer um empréstimo. Vamos no raciocínio lógico. O profeta disse assim: tome vasos. Ele não disse assim, tome dinheiro emprestado. Ele disse, tome vasos. Nós temos que entender a essência de Deus. Nesta noite eu vou liberar aqui umas senhas, uns códigos. Chama canal, sim, eterno. Não se paga débito tomando dinheiro emprestado, porque dá errado. A dívida vai aumentar, vai gerar uma bola de neve e você não vai conseguir, vai meter os pés pelas mãos. A minha da camacé. Oh glória. Ele disse, tome vasos, dinheiro não, tome vasos emprestados. E por que conseguiram esses vasos? Porque ele disse, tome vasos, não poucos, porque quando se fala assim, vasos, se fala também de negócio de Deus. Lembra que lá na Babilônia, levaram de lá de Jerusalém vasos? Pronto, vasos é negócio de Deus. Outra colocação que nós temos que observar, é que quando ele diz assim, tome emprestado, então, imagine se aquela família fosse uma família... Aqui em Feira Nova não tem, mas lá em Recife, com propriedade eu falo que tem. Tem gente que é cri-cri, pense. Mas o que é isso, irmão? Não, é gente difícil, que discute com o vizinho, que fica chateado com o vizinho. Olha, eu bati palmas aqui, você errou a casa, esse povo daí eu nem falo. Misericórdia. Mas entenda o seguinte, aquela mulher com os seus filhos não tinha inimizade com ninguém. Eles trouxeram muitos vasos, porque quem não tem inimizade com ninguém, Deus dá graça. Quem não tem inimizade com ninguém, Deus... Eu poderia até dizer assim, não, mas fulano é meu inimigo. Bom, ele ou ela pode ser meu inimigo ou inimigo. Agora eu não posso ser inimigo de ninguém. Você pode ter inimigo, mas você não pode ser inimigo de ninguém. Alguém pode criar problema com você, mas você não cria problema com ninguém. Ei, oh glória. Sabe o que é quando você procede dessa forma? Aquele salmo de Davi, o salmo 23, quando a gente diz assim, o salmo do pastor. Mas para meditar, que ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus... Ele não disse assim, mate meus inimigos, ele disse, prepara uma mesa, para que eles vejam a vitória que tu vais me dar. Isso são uns segredos de Deus, uma chave, uma senha. A tua vara e o teu cajado me consolam, tanto um lado quanto o outro. Do jeito que o Senhor fizer, se me puxar é consolo, se bater é consolo. Achei, teia das, como é bom ser corrigido pelo Senhor. Oh, aleluia. Aí quando ele está ali com aquela mulher que pede, e eles trazem vasos, eles trazem muitos vasos. Ele fecha a porta, e na medida que os vasos vão chegando, a botija dela,
que ela tinha dito que tinha pouco. Tinha pouco. Porque o pouco se transforma em muito, irmão Enoque. Querem uma chave? Querem uma chave? Querem uma chave? Deus nunca dá muito. Deus, ele dá pouco. Agora, quem for fiel no pouco, desembarca o vaso, porque ele vai encher. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! É quando alguém olha para uma pessoa. Já viu que muitas vezes chega na cidade uma pessoa que chega ali bem humilde, e depois Deus vai exaltando, 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 e todos dizem assim: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Olha, chegou aqui, eu vi, não tinha quase nada, olha só o que Deus fez. Deus multiplica. Aleluia. Não precisa citar nomes não, guarda em segredo isto. Oh glória. Aí aquela mulher, ela vai enchendo. Tem vasos, tem azeite. Tem vasos, tem azeite. Tem vasos, tem azeite. Tem vasos, tem azeite. Vasos, azeite. Vasos, azeite. Vasos, azeite. Vasos, azeite. Vasos, azeite. Tragam. Acabaram os vasos. E o azeite, escuta, ele não acabou, o azeite parou. Por que parou? Porque o azeite simboliza o espiritual, o espírito nunca acaba. Enquanto tiver vaso, o espírito vai sempre se manifestar, porque ele vai encher. Oh glória! Oh glória! Eu sou vaso de Deus, irmão Enoque, e eu sei disso. Mas já tem um tempo que eu não sou cheio, eu não sou cheia. Eu também sei disso. É por isso que Deus prepara um encontro de mulheres, um congresso, para encher. E o que faz com que uma mulher ela não receba assim? Tem N fatores que fazem com que ela não receba. A situação que tem vivido, só de reveses, mal compreendida, mal interpretada. A família que às vezes dá as costas. Aquele vaso parece que fica como que emborcado. Aí Deus prepara um encontro como este, desemborca o vaso. Sim. Nesse texto, ele fecha o texto com algo bem interessante. Ele diz assim: vai, vende o azeite, paga a dívida. Eu vou repetir. Vai, vende o azeite, paga a dívida. Sim, mas eu ainda tenho uma vida pela frente. E como é que vai ser? Ele diz: vivei do resto. Alguém diz assim: resto é sobra, resto ninguém quer. Escuta, resto da parte de Deus. Dá para sustentar viúva, dá para sustentar filhos. E como é que isso acontece nos dias que nós estamos vivendo, Senhor? Às vezes a aposentadoria de uma mulher diz assim: mas ela é viúva, olha, a aposentadoria dela é tão pouquinho, mas vê que dá para ela, dá para o neto, e que chega na casa dela